Olá, signo de Gêmeos, seja muito bem-vindo. Eu sou a Vitória e esse aqui é o Caminho da Estrela Ancestral. E hoje venho trazendo para você a sua previsão para o mês de junho nas energias do tarô e do baralho cigano. Lembrando sempre, Gêmeos, que as leituras aqui elas são coletivas, portanto não vão ressoar com todo mundo. Peço que você pegue somente aquilo que for para você, combinado? Para aquelas pessoas que se identificarem com a minha energia e sentirem no coração de fazer uma leitura particular, eu estou reabrindo a minha agenda de leituras particulares e as informações estão aqui na descrição desse vídeo. Vai ser um prazer ter esse momento com você, ter essa troca com você, se for o caso, tá bom? Dito isso, Gêmeos, desejo a você boa sorte e vamos à sua leitura. Gêmeos, eu vou começar a sua leitura aqui hoje com um oráculo que chama Jardim dos Anjos. Esse oráculo, ele vai mostrar pra gente qual energia que vai estar aí reverberando no seu campo, qual energia que a gente tem aqui, né, como pano de fundo da nossa leitura, do caminho que vamos trilhar aqui nessa leitura de hoje, tá bom? Por favor, baralho, uma energia para o signo de Gêmeos nesse mês de junho de 2026, uma energia para os geminianos. Vamos lá. A gente abre a sua leitura, Gêmeos, com a energia da integridade. Eu entendo que essa energia da integridade, muitas vezes, ela vem falando muito sobre a nossa volta para o nosso eu, sabe? A integridade, para mim, ela fala muito naquele lugar da nossa essência, naquele lugar que muitas vezes as pessoas elas não conseguem acessar, mas a gente acessa, sabe? Então eu vejo que é um mês em que o geminiano ele vai estar se reconectando ou se conectando ainda mais consigo, sabe? Com a sua própria verdade, com a sua própria luz, com a sua própria sombra, né? Então eu vejo o geminiano, né, nessa busca por si, sabe? De se entender, de se compreender, né? Para além aí de qualquer influência externa, né? E a gente sabe que essa busca ela nunca é tão fácil, né? Ou melhor, ela nem sempre é tão fácil, né? Porque a gente acaba encontrando dentro da gente alguns aspectos que às vezes eram até desconhecidos, às vezes são difíceis de compreender também, tá? Mas temos aí essa energia aí abrindo o seu mês. Acredito que estamos falando de um mês de muito autoconhecimento, de muita busca por se entender de maneira íntegra, de maneira genuína, tá? Mas vamos continuar aqui, baralho, por favor. Uma energia, que mais que temos aqui para os geminianos nesse mês de junho, agora com a energia do tarô, com o tarô universal de Waite. Por favor, baralho. Que mais que podemos trazer para os geminianos no dia de hoje? Quais energias que temos aqui? 10 de paus. 10 de paus. O imperador. O imperador. A imperatriz. A imperatriz. Lado positivo de tudo isso, por favor, baralho lado positivo. 2 de paus. 2 de paus. Desafio. 4 de ouros. 4 de ouros. Bom, Gêmeos, a sua mesa, ela já abre com 10 de paus, né? A energia do 10 de paus, ela já me sugere desde já que eu tô me conectando com geminianos que estão passando por uma fase de sobrecarga,
né, de estarem muito sobrecarregados, sejam com afazeres, com demandas, né, enfim, emocionalmente também, por que não, né? Então eu vejo a vida nesse momento exigindo muito do geminiano, né? E logo em seguida, essa carta do 10 de paus, a gente tem a carta do imperador e a carta da imperatriz. Esse casal, né, imperador e imperatriz, eles podem estar aqui na nossa mesa falando de alguns aspectos, né? Então, vamos lá, né? Vou dar as opções aqui e você, geminiano, aplica de acordo com a sua realidade. A gente pode estar falando aqui de casais mesmo, né? Literalmente de casais. E essa configuração, né? O imperador e imperatriz, justamente com essa junção do 10 de paus, me trazem muito forte aquela sensação das exigências sociais, sabe? Do cumprir com as demandas sociais, o que a sociedade espera de você, o que a sociedade espera de um casal, né? Então eu vejo aqui que essa coisa de ter que, às vezes, manter a imagem, né, de seguir o script do que socialmente é aceito, do que socialmente se espera de você, isso muitas vezes pode estar te levando para um lugar de sobrecarga mesmo, no sentido de, às vezes, você esquecer de você enquanto ser genuíno, né, enquanto ser que é livre, tem as suas próprias escolhas, tem as suas próprias vontades, para além do que a sociedade espera de você, né? Então, vejo mais ou menos nesse sentido, mas, né, para geminianos que, né, não sentem dessa maneira, né, que isso está falando com você nesse aspecto de casal, né, às vezes estou conversando aqui com geminianos solteiros, geminianos que estão preocupados com outras coisas, né, tanto o imperador quanto a imperatriz são figuras de autoridade, né, então eu vejo aqui que você pode estar sendo muito demandado por figuras de autoridade, né? Então a gente pode estar falando aqui de trabalho, de chefe, né? Às vezes a gente pode estar falando de família também, né? De pai, de mãe. Enfim, a gente pode estar falando de várias relações nesses sentidos, mas de toda maneira a gente pode estar falando aqui sim de pessoas que andam demandando muito de você, né? E você acabando saindo aí um tanto sobrecarregado dessas relações, um tanto sobrecarregado dessas demandas em geral, né? Do ponto de vista pessoal, e já que a gente abriu a sua mesa aqui com a carta da integridade, a gente também pode estar falando aqui de uma sobrecarga que vem, né, de um masculino e de um feminino, né, porque tanto o imperador, né, quanto a imperatriz, são cartas aqui no tarô que falam de sagrado masculino e sagrado feminino, né? Então a gente pode estar falando aí dessas duas forças dentro de você desequilibradas, né? E quando o masculino e o feminino que estão dentro da gente desequilibram, muitas vezes a gente acaba perdendo o prumo, muitas vezes a gente acaba se perdendo um pouco no caminho, nos sentindo inclusive sobrecarregados, né? Então a gente começa aí, então, a sua leitura falando um pouco desse desequilíbrio, né? Sejam nas relações, sejam em relações de casais, sejam em relações em geral na sua vida, né? Ou seja essa relação, né? Você com você mesmo aí, né, Geminiano? Bom, o lado positivo dessa situação que a gente conversa aqui é o 2 de paus, né? O que isso mostra pra gente, né, desde já? Que há muitos desconfortos na nossa vida que eles nos obrigam a recalcular a rota, sabe, Gêmeos? Então, você pode estar passando aqui por um mês de junho que a vida vai te convidar a recalcular a rota, a se olhar novamente, a refletir, a parar, a colocar um pouco o pé no freio e pensar nos seus caminhos, no que você realmente quer, no que você realmente procura, se realmente essa dinâmica que você está vivendo é justa, né? Então eu vejo o geminiano muito
reflexivo mesmo, sabe? De repente o geminiano aí um pouco mais quietinho, um pouco mais na sua, mas justamente para conseguir ter esse momento de repensar a vida. Junho pode ser um mês, Gêmeos, que dependendo do que você decidir aqui, nesse mês de junho, o restante do seu ano toma um outro rumo, né? Então você está, inclusive, sendo convidado a refletir se você de repente não quer tomar um novo rumo na sua vida, buscar uma nova rota que de repente você nem viveu ainda, né? Se lançar no novo mesmo, sabe, Gêmeos? O desafio da sua leitura aqui é o 4 de ouros, né? O 4 de ouros fala sobre apego. Então, desde já, né, esse encontro que você está tendo com você mesmo, né, simbolizado pela energia da integridade, né, tudo isso que você está tendo que repensar, só por esse 4 de ouro já mostra que não está sendo algo tão fácil assim, né, porque a gente tem que lidar com os nossos apegos, né, Gêmeos? A gente tem que lidar com, principalmente, esse apego, esse conforto que nós temos em relação a tudo aquilo que a gente já conhece na nossa vida, né? Deixar o conhecido, deixar aquele lugar que, por mais que seja doloroso, é conhecido, né? Você já sabe como que aquilo ali funciona, é muito desafiador, né? Nós, enquanto seres humanos, a gente tem muito medo do desconhecido, muito mesmo. Mas estando aqui no seu desafio 4 de ouros, a vida ela realmente vai te provocar a abrir mão do controle, né? O 4 de ouros ele fala muito sobre controle, né? Sobre essa sensação de que a gente controla as situações, né? A gente controla o mundo ao nosso redor. E não é bem assim, né, Gêmeos? A gente sabe que a vida ela não funciona muito dessa maneira, né? Bom, mas vamos continuar aqui. O que mais, baralho? O que mais que podemos trazer para os geminianos no dia de hoje? O que mais? Algum conselho, algum direcionamento, alguma mensagem para o signo de Gêmeos em relação a junho de 2026? Por favor, baralho. Quais energias nós temos para Gêmeos no dia de hoje? Vamos, a estrela, a carta da estrela, a roda da fortuna, a roda da fortuna. Olha aqui, novamente, 10 de paus, 10 de paus, lado positivo, rainha de espadas, rainha de espadas, rainha que inclusive rege o seu signo, né? Rainha ligada ao elemento ar. E o desafio da leitura, 5 de copas. 5 de copas. Gêmeos, esse mês de junho, você está sendo muito intuído. Muito intuído. Assim, por essa carta da estrela abrindo essa segunda parte da leitura, assim, se tem uma coisa que está acontecendo, você está sendo intuído. A sua espiritualidade, ela está comunicando com você o tempo inteiro. Então, sempre tem aqueles momentos que vem aqueles pensamentos, vem aquelas sensações, né, vem que acaba nos atravessando, né, e muitas vezes a gente acha que é coisa da nossa cabeça, quando não é, né, quando às vezes é uma forma do universo, da espiritualidade, de Deus, comunicar com a gente. Isso acontece sempre, né, e aqui no seu mês de junho isso vai estar muito forte, Gêmeos, muito forte. E é justamente, né, nesse movimento de buscar mudança, né? A sua espiritualidade, ela já compreendeu e ela tenta passar isso para você de alguma maneira, né, que algumas coisas do jeito que estão, elas não têm como continuar, né? Que algumas prisões na nossa vida, a gente só consegue sair se a gente mesmo abrir a porta, né? Se a gente mesmo abrir as grades, né, Gêmeos? É aquele tipo de travessia que ninguém
vai poder fazer por você. Ninguém vai poder andar por você, ninguém vai poder resolver por você. Então, é justamente se alinhando com a sua espiritualidade, se alinhando com o seu coração, com a sua intuição, que você vai entender justamente as mudanças que precisam acontecer. Porque a vida, ela tá querendo movimentar, entendeu? A vida, ela tá querendo criar reposicionamentos, digamos assim. Mas será que você, geminiano, tá deixando? Né? Porque muitas vezes a gente acha que os nossos caminhos estão fechados, a gente acha que as coisas não acontecem só pra gente, mas na verdade, se a gente for olhar a fundo a situação, é a gente que está segurando, é a gente que está prendendo, né? Querendo controlar, querendo segurar, querendo se prender a algo, né? Quando na verdade, né, o nosso papel é deixar fluir, é deixar as coisas acontecerem, né? É buscar justamente esse lugar de fluidez, sabe? Porque a vida é assim, sabe, gêmeos? A vida é uma coisa muito fluida. E quando a gente sente que ela não tá dessa maneira, você pode ter certeza que tem alguém segurando. E na maioria das vezes, bem na maioria das vezes, somos nós mesmos, né? O lado positivo da sua leitura, gêmeos, a gente tem aqui uma rainha de espadas, né? A rainha de espadas, ela é uma rainha que ela entra na sua leitura aqui pedindo estratégia para você, sabe? A rainha de espadas, ela te convida a você sair da superfície, né, de tudo que está acontecendo e enxergar lá na frente, né? A rainha de espadas, ela é a rainha mais estrategista, mais, entre aspas, inteligente do tarô, né? Muitas vezes ela é entendida como uma rainha fria, como uma rainha sem sentimentos, mas não é que ela é fria, não é que ela não tenha sentimentos, mas é porque a mente dela já está lá na frente, ela já adiantou todos os passos, ela já sabe tudo que ela vai fazer, sabe? Com ela não tem essa coisa de tempo ruim, sabe? Ela tá sempre ali, enxergando o próximo passo. Então é isso que você precisa trazer para sua vida nesse momento, sabe? Para as coisas movimentarem para onde elas precisam movimentar. É olhar adiante, gêmeos, é ser estrategista, é olhar a vida nesse momento como um jogo de xadrez, sabe? Que você sabe exatamente quais são os próximos passos que você vai tomar. É criar uma estratégia mesmo, assim, sabe? De como agir, né? É pegar os seus planos, os seus projetos, os seus sonhos e anotar, sabe? É criar um passo a passo. É saber, né? Cada escadinha que você vai subir, cada degrauzinho que você vai subir. É já antever tudo isso. As chaves que você precisa, né, pela sua leitura aqui, gêmeos, elas justamente estão nas suas mãos. Essa é a grande verdade. Eu não estou conversando aqui com geminianos que estão com os caminhos fechados. Não são geminianos com caminhos fechados aqui. São geminianos sobrecarregados, né, por, por energias rígidas que muitas vezes vêm de dentro mesmo, sabe? Por uma rigidez, por um desejo de controle, às vezes, que acaba te distanciando até da realidade, muitas vezes, assim, sabe, gêmeos? Como desafio, a gente tem um 5 de copas, né? O 5 de copas, sabe a sensação que ele me dá aqui, gêmeos, na sua leitura? O 5 de copas me mostra, assim, que muitas vezes você não consegue tomar as medidas e os caminhos que você precisam e que ressoam com você, ressoam com o seu eu, né? Porque muitas vezes você está mais focado no que você está perdendo, no que não está saindo do jeito como você gostaria, do que para o que você realmente está ganhando com tudo isso, sabe? Então, assim, tem uma situação, tem prós e contra, né? Como toda situação na nossa vida, né? Toda escolha é uma renúncia, é o que dizem, né?
A sensação que me dá é que você está sempre olhando mais para o que você está renunciando do que para o que você está ganhando com tudo isso, sabe? Então, o 5 de copas, muitas vezes ele fala sobre decepções, mas ele também fala muito sobre quando a gente se rende a essas decepções também, sabe? Principalmente por estar aqui num lugar de desafio, às vezes a gente acaba se rendendo pro lado, entre aspas, negativo da coisa. E isso não é positividade tóxica, né? É olhar a realidade do jeito como ela é. É olhar a realidade, assim, compreendendo que toda situação vai ter os seus prós e contras. E aí, o que eu quero? O que vale a pena para mim? O que tá ressoando comigo? Sabe? Quais são as consequências que vai fazer mais sentido para mim ter que lidar com elas? São essas as perguntas que você tem que começar a se fazer, sabe, gêmeos? Bom, mas indo adiante, fechando aqui a sua mesa, um conselho final aqui para os geminianos no mês de junho, agora na energia do baralho cigano. Vamos lá, por favor, baralho. Um conselho final para os geminianos nesse mês de junho. Os peixes, a cegonha e o cão. Eu definitivamente estou falando aqui com geminianos que estão com os caminhos abertos, tá? Se por acaso você chegou nessa leitura aqui hoje, se questionando se seus caminhos realmente estão abertos, você pode ter certeza que estão, tá? A gente tem aqui então a carta dos peixes, que é uma carta que fala de abundância, sabe? É uma carta que fala de ganhos. A cegonha, que é uma carta que fala sobre novidades, sobre boas novas, né? Sobre muita coisa chegando na nossa vida. E a carta do cão, que tem uma energia maravilhosa, né? De aliados, e aqui eu sinto muito forte uma energia dos aliados espirituais, principalmente por conta da carta da estrela que temos aqui na sua mesa. Então, assim, gêmeos, não duvide dos seus caminhos, não duvide do que o universo tem para você. Como eu te disse várias vezes aqui hoje, os seus caminhos, eles estão abertos, mas você tem que soltar algumas coisas para que você possa pegar, né, o que a vida está vindo te oferecer, sabe? O controle, ele vibra muito no medo, e o medo é uma das nossas maiores ilusões. Então, muitas vezes, a gente acaba perdendo oportunidades, a gente acaba perdendo possibilidades, a gente acaba perdendo um monte de coisa na nossa vida, porque no fim do dia, a gente está muito apegado ao medo, ao novo, ao desconhecido. Mas, de repente, será que não é ali que tem uma grande possibilidade para você? Que não tem uma grande realização para você? É muito sobre isso, tá, gêmeos? Geminiano, eu agradeço imensamente a sua presença aqui comigo hoje. Um grande beijo, um grande abraço, fica com Deus e até mais.